E eu tenho certeza que esse culto vai te proporcionar ricas bênçãos e conhecimento da palavra de Deus. Amém? Como eu disse, tratamos, em todo o terceiro domingo do mês, falamos um pouco sobre o Espírito Santo. Me lembro muito bem que quando nós iniciamos o projeto do terceiro domingo, falando e conhecendo mais o Espírito Santo, eu comentei com a igreja que o Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é um calor, ele não é um vento. Tem pessoas que se prendem muito a essas informações que não são verdades, e por esses motivos, ou por esse motivo, ela nunca vai receber o Espírito Santo na vida dela. Eu não senti nada, mas não é para sentir. Eu tenho aprendido que o reino de Deus, ele não é movido por sentimentos, mas por fé, por crer. Você entende ou não? Então não espera arrepio, não espera calor, não espera vento. Que não é assim que funciona. Temos falado que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Disse também que Jesus, o próprio Jesus disse, é necessário que eu vá, senão o outro, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá. Jesus foi, e o que ele prometeu, ele cumpriu. O Espírito Santo veio. Foi bonita a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. Jesus disse para eles, os discípulos, não saem de Jerusalém, fiquem ali, até que de lá sejam revestidos de poder. E eles ficaram. E diz a Bíblia que desceu sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Irmãos, o Espírito Santo é tudo na nossa vida. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ele. Está com propósito? Está com o coração aberto para isso? Olha o tema dessa pregação. Tema da pregação. Ele fala, ele conhece, ele sente e ele tem vontade. Qual é o tema? Ele fala, ele conhece, ele sente e ele tem quem? O Espírito Santo. É dele que vamos falar hoje. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo sente e o Espírito Santo tem vontade. Em algum momento aqui, Deus vai falar com você. Então preste bem atenção. O Espírito Santo fala, diga, o Espírito Santo fala. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. E vamos começar falando sobre o Espírito Santo que fala. Atos capítulo 13, ele fala. E que fique claro essa questão, ele fala. O capítulo 13 fala de Barnabé e de Saulo, ou Paulo, que aqui já era um convertido. Eles são enviados pela igreja de Antioquia, e essa estava sendo a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então eles passaram por alguns lugares, e passaram, inclusive, foram até a região onde estava ali o Timóteo. Isso está lá mais na frente, não veio não o caso aqui. Mas vamos lá, Barnabé e Saulo. O versículo 2 diz o seguinte, posso falar? Posso ler? Diz assim, e servindo eles ao Senhor, Paulo e Silas, ou melhor, Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui tinha um grupo de discípulos. O que aconteceu? Disse, quem disse? Me ajuda aí, irmãos, quem disse? O Espírito Santo. Quem foi que disse?
Então diga, o Espírito Santo fala. O que ele falou? Olha aí. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Para quê? Para a obra a que os tenho chamado. Quem fala? E o que ele falou? Apartai a Paulo de Barnabé, a Barnabé de Paulo, para a missão que eu tenho individualmente para cada um, para a chamada que eu fiz a cada um. O Espírito Santo fala. Eu não diria que você vai ouvir uma voz, mas sempre vai nascer no teu coração uma convicção, te dando segurança para você fazer algo, ou falar algo, ou alguma coisa. Acredite no que eu vou te dizer. Pode ser o Espírito Santo, porque Ele fala. Sabe quando você está naquele momento delicado, e você fica ali matutando, pensando, e agora o que eu faço? Algum assunto da tua vida, seja particular, pessoal, físico, mental, seja financeiro, seja familiar, sentimental, não importa. E você precisa de uma orientação. Puxa, o que eu faço aqui? Que decisão tomar aqui? Vou ou não vou? Fico ou não fico? E de repente dá aquela luz. Já sei, vou fazer isso. É o Espírito Santo. Calma, que eu vou te explicar uma coisa. Os que são guiados por Deus, são guiados por Deus. Os que são de Deus, os que têm a vida nas mãos do Senhor, são guiados pelo Espírito Santo. Se um dia você decidiu ou tomou aquela decisão de colocar a tua vida nas mãos de Deus, irmãos, então não se preocupe, que o Espírito Santo é que vai te dar o norte, a direção do que você deve ou não fazer. Amém? O Espírito Santo fala. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo meu, pessoal, ministerial. A igreja Corpo e Família, ela não nasceu de uma empolgação. Ela não surgiu do vácuo do nada. Não foi uma coisa que, que legal, vou abrir uma igreja. Irmãos, eu até orei, eu até jejuei, até que Deus me desse uma confirmação, e o Espírito Santo falou. Sabe aquela alegria que vem no coração? Sabe aquela certeza que vem no coração? Abre o ministério. Ele falou comigo. Hoje a igreja Corpo Família está aberta, porque o Espírito Santo falou para eu abri-la. Está conseguindo entender isso ou não? E abrimos. Se no tempo em que foi tomada a decisão de abrir o ministério, eu tivesse olhado para as minhas condições financeiras, irmão, você acha que eu teria aberto? Tinha nem onde cair morto. Como é que eu ia abrir um ministério de condições de quê? E eu já contei história para vocês, do início, quando nós abrimos, que eu fui alugar o salão, primeiro salão de onde nós estávamos. O proprietário pedia 8 mil reais. 8 mil. Quanto está pedindo? 8 mil. E eu disse, 8 mil? Mas é muito para mim. É muito para mim. Gente, 8 mil era muito para mim. Como é que eu ia pagar 8 mil de aluguel? Não sabia nem se ia ter membro na igreja. Tínhamos o quê? 24, 25 pessoas, 26, né? Lúcia, Clarice, Jorge, lembra disso? Richard, lembra disso? Ah não, o Richard veio depois, né? Foi um mês depois, mesma coisa, dá na mesma. Hein? Por quê? 27 pessoas, não sabia nem onde cair morto. Aí eu olho para o homem assim, olha o que é fé, olha como o Espírito Santo fala. Ele disse, olha, é muito. Faz o seguinte, diminui, fala, o máximo que eu posso fazer é 7 mil.
26 pessoas para pagar um aluguel de 27 mil reais, de 7 mil reais. Como isso? Isso é loucura. Aí eu olhei para o proprietário e falei assim, mas como é que é isso? Não, no primeiro ano eu te dou, você paga 7 mil, a partir do segundo ano 8. E nos demais a gente reajusta aí e vai fazendo a coisa. Vê? Eu disse, então faz o seguinte, eu preciso de carência. Não, mas aí você quebra minhas pernas. Expressão dele. Não, porque eu preciso arrumar a igreja. Arrumar a igreja. Irmãos, ele foi, vou te dar carência, deu 2 meses de carência. Isso foi em outubro, quando nós fizemos negócio. Em novembro nós inauguramos. Já estava praticamente perdendo um mês aí. Dezembro, janeiro, tínhamos que pagar o primeiro mês. Você está entendendo isso ou não? Ele deu os 2 meses de carência. Eu não sabia se eu ia ter membro fixo na igreja para poder sustentar aquela obra, manter aquele ministério. Mas eu estava assim, sabe, tão tranquilo com o desafio, porque o Espírito Santo já tinha falado comigo. Olha aí, o Espírito Santo fala. E ele falou, trouxe conforto ao meu coração. Naqueles 2 primeiros meses nós lutamos e conseguimos ajuntar para pagar o primeiro aluguel. Está ouvindo, gente? E Deus deu a graça. Então o Espírito Santo fala. Olha onde nós estamos hoje, num lugar melhor do que lá. E o desafio aqui é maior. Aqui o valor é outro. Saímos de lá pagando 9. Vamos pagar aqui 13. E agora? O Espírito Santo fala. Deus não vai nos desamparar. Ele fala. Então estou dando esse exemplo para você entender que eu acredito que por muitas vezes o Espírito Santo falou com você sem que você percebesse, você foi lá, fez conforme. E deu certo. Se você é de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então ele fala. Deixa ele falar. Quando vier aquela convicção, aquela certeza, é isso que eu vou fazer. Faça. Quantas vezes o Espírito Santo falou para você, vai orar por aquela pessoa e você, eu? Não é? Quantas vezes ele disse, evangeliza, eu? Vai para o altar, eu? Está ouvindo, gente? Ele fala. Amém? O Espírito Santo fala. Outra coisa, o Espírito Santo conhece. Vai para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Olha bem, 1 Coríntios capítulo 2, não foi isso que eu falei? Vamos lá, vamos ver alguns versículos para entender. Isso aqui é profundo, irmãos, isso aqui é uma bênção. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler aqui a partir do versículo de número 9. Então diz o seguinte, escute com atenção. Mas, como está escrito, repare, as coisas que o olho não viu, quê? E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolas, olha isso, revelou pelo seu Espírito. Agora presta atenção, hein? Porque o Espírito, percebe que está em letra maiúscula, está falando de quem? Do Espírito Santo, Espírito de Deus. Porque o Espírito, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de quem? De Deus. Resumindo,
Ele conhece ou não conhece? Tudo sobre Deus, o Espírito Santo conhece. Ele penetra, está escrito, todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Ele tem conhecimento pleno, absoluto sobre Deus. Agora você quer ver o bonito? Continue. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, leia comigo, senão o Espírito de Deus. E isso é a mais pura verdade. Você, Espírito, se conhece, você sabe. Você se conhece, você sabe quem você é ou não? Sabe? Você se conhece. Eu não conheço você tanto quanto você se conhece. Você não me conhece tanto quanto eu me conheço. Só mesmo o Espírito do homem que sabe sobre ele mesmo. Então, escute, você sabe de si mesmo, absolutamente, e Deus também sabe tudo sobre a tua vida. Entende isso ou não? A gente pode ocultar, esconder, não falar, nada do que sentimos, nos nossos sentimentos, para ninguém. E talvez ninguém nunca vai descobrir que sentimentos estamos tendo atualmente, o que sentimos, ainda o nosso cônjuge, talvez nunca vai saber. Eu posso camuflar, esconder, mas eu sei como eu estou, eu sei o que eu sinto. E pode ser que eu não deixe transparecer isso para ninguém mais. Está ouvindo, gente? Porque eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. E Deus sabe tudo sobre nós. Então o texto diz que nós sabemos quem somos, nos conhecemos, e quem conhece Deus? O Espírito de Deus. E aí, se você continuar para o versículo de número 12, olha que bonito. Mas nós, estou lendo o versículo 12, não recebemos, o que nós não recebemos? O Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, aleluia, para que pudéssemos, o que está escrito agora? Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, prestou atenção nisso? Diga: eu não recebi o Espírito do mundo, mas recebi o Espírito de Deus. Sabe aquele dia que você levantou sua mãozinha, ou nem deu conta de levantar a mãozinha, já se prostrou logo, eu quero Jesus na minha vida, e aceitou a Cristo, e aquele negócio todo? Lembra disso? Lembra do dia que você decidiu, vou me batizar, descer as águas, lembra disso? Naquele dia você estava recebendo o Espírito de Deus. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Agora você prestou atenção no texto? Recebemos o Espírito de Deus para quê? Aqui ó. Não recebemos, mas recebemos, provém para que pudéssemos conhecer. Quem é que conhece tudo sobre Deus? E quem é que nos faz conhecer tudo sobre Deus? Entende a importância dele na nossa vida? É ele que nos abre a palavra. Eu costumo dizer assim, eu prego, né? Mas quem fala é o Espírito Santo. É ele que nos abre a palavra, é ele que traz o entendimento, o alimento que você precisa no culto que você vem. Parece que não, mas o Senhor está te alimentando aqui hoje. Você está comendo, você está se alimentando. E isso vai te fazer bem para a tua vida, vida espiritual. E quando você toma conhecimento, você vai percebendo que pelos conhecimentos que o Espírito Santo vai te dando, você vai percebendo que tudo aquilo é gratuito. E não está cobrando nada para você entender.
Irmão, você pode fazer um curso de teologia, se aprofundar na letra, nas histórias, e entrar mesmo de cabeça, e ter todo o conhecimento técnico de tudo. Mas escuta o que eu vou te falar. O homem não tem capacidade nenhuma de falar tão profundamente sobre Deus como o Espírito Santo. Estudar é bom, entender a Bíblia, ter os conhecimentos é ótimo, é excelente. Mas em se tratando de profundidade, de revelação, de alimento que sustenta, que te põe de pé, de fé que vem ao teu coração, só o Espírito Santo consegue provocar isso e colocar essa semente dentro de você. Ficou claro isso? Então, vir ao culto, participar, cultuar é bom. Por quê? Porque quem fala é o Espírito Santo. E é Ele que vem colocando, plantando em cada coração semente, vai nascendo entendimento. Você vai tomando conhecimento de tanta coisa que é gratuito da parte de Deus. Você nunca, olha, presta atenção, Deus nunca vai te dar nada que vai te custar alguma coisa, está entendendo? Te dou isso se você me der isso. Deus não é assim não. Tudo que vem de Deus é de graça. Não entenderam? Eu falei? Aí, ó, de novo? Por isso que não temos que cobrar para pregar o Evangelho. Jesus diz, de graça recebestes, de graça dai. Amém? Aí, vem o versículo 13, para encerrar essa parte. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. O que está escrito aí? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Diga amém. Ou seja, é Ele que nos dá a conhecer. E quando Ele nos dá a conhecer, então falamos, não com sabedoria humana, mas com aquilo que o Espírito Santo ensina a gente para falar. Entenderam isso? Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, parecia que só eu estava no culto aquele dia, porque toda a palavra, parecia que o Senhor conhecia a minha vida, ó, porque toda a palavra foi direcionada a mim. Quem é que me deu o conhecimento para que eu ensinasse e falasse? O Espírito Santo. Não foi eu que falei. Às vezes o hábito, né, isso é por força até de expressão, as pessoas falam assim, nossa, hoje o pastor falou muito ao meu coração, com aquela palavra. É só uma força de expressão, a gente sabe que não foi o pastor. A gente sabe que foi o Espírito Santo através do pastor. Está entendendo a diferença? Você está comigo ou não? Está aí? Posso prosseguir? Então ele fala, ele conhece. E o interessante, repete comigo, o Espírito Santo conhece e se deixa conhecer. É isso. Você já foi usado por Deus em algum momento, onde a pessoa precisava de uma palavra, de algum conselho, alguma coisa, e você começou a abrir tua boca, começou a falar? Ó, o negócio é o seguinte, é isso. Depois, mais tarde, a pessoa até te ligou, mandou, sei lá, fez alguma coisa. Ó, eu queria te agradecer, porque aquele dia, aquela nossa conversa lá, você não sabe como me ajudou. Já teve experiências assim? Quem te usou? Olha como é que é fácil entender. Não é mistério isso não, gente. É assim que funciona. Ele fala, ele conhece, ele sente. Digo, o Espírito Santo sente. Sabe por que ele sente? Porque ele é uma pessoa. Espírito sente? Não sente. Espírito. Se você der um beliscão, assim ó, você.
Vai sentir ou não vai? Não, né? Então eu vou pedir para alguém beliscar você. Não sente quando belisca assim? Quando você dá um beliscão, já levou puxão de orelha do pai? Chega até eu já. De entortar mesmo a orelha assim, entortava, chegava até daquele estralo, que você ouvia, traque. Se tinha quebrado alguma coisa. Às vezes pegava assim, vinha aqui e levava assim. Dói, não dói? Sente, não sente? Nossa, como sente. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é só físico não. Às vezes, uma pessoa que te magoa, por exemplo, você fica muito chateado com isso. Emocionalmente falando. Então, irmãos, o Espírito Santo também sente. Eu quero mostrar isso para você, está em Efésios capítulo 4. Quando uma pessoa ela te humilha, você sente? Quando uma pessoa te magoa, você sente? Só duas pessoas. Quando uma pessoa te maltrata, você sente? Eu vou te falar uma coisa forte agora. E quando uma pessoa que você ama te desaponta? Sente não, né? Quando uma pessoa que você tanto ama pisa na bola com faz alguma coisa que você não gosta, desaponta você, decepciona. Você sente? Só 3. Não é possível. Todo mundo aqui é blindado nessa igreja. Isso é muito bom, não é? Essa blindagem é boa. Irmãos, quando o inimigo desaponta você, quando o inimigo te chateia, ou o inimigo apronta com você, você sente? Sente nada. Inimigo? Estou tão triste que o meu inimigo hoje pisou na bola. Estou tão magoado que o meu inimigo hoje acabou comigo. Estou chateado com esse meu inimigo. Não, gente, pensa. Você está chateado com o diabo? Você fica chateado com Satanás? Não fica, né? Eu estou dando exemplos aí falando, porque, irmãos, sabe por que o Espírito Santo sente? Repete comigo assim, o Espírito Santo sente, porque Ele muito me ama. Você só sente profundamente a dor de uma decepção, de um desapontamento, de alguém que te humilhou, porque você ama essa pessoa. Às vezes usamos até a seguinte frase, olha, eu esperava isso de todo mundo. Aí mas menos de você. Por quê? Porque você ama essa pessoa. Essa frase é conhecida. Às vezes você dá até nomes, eu esperava isso de fulano, ciclano, beltrano, eu esperava isso desse, daquele, mas de você? Não, estou muito triste com você. Por quê? Porque você ama. O Espírito Santo sente porque Ele ama. A glória dEle, Ele não quer que divida com ninguém. Só tem que estar na tua vida a glória do Senhor. E você não pode dividir com ninguém. Então repare bem o que está escrito aqui no versículo 30. Você está com a Bíblia aberta? Consegue ler comigo em voz alta? 1, 2, 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da... E não entristeçais. Espera aí, se o texto está dizendo não entristeçais, é porque Ele sente. Quando entristecemos o Espírito Santo? Quando mentimos, quando saímos do trilho, quando provocamos a própria ira de Deus fazendo aquilo que é errado,
Quando entristecemos o Espírito Santo? Quando pecamos. Quando saímos da presença de Deus. Quando entristecemos o Espírito Santo? Quando nós fazemos do mundo o nosso amigo mais do que Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Então tem muita gente que está amando mais o mundo do que o próprio Deus, e isso entristece o Espírito Santo. Tem gente que está mais no mundo do que na igreja, e isso entristece o Espírito Santo. Tem mais amizade com o mundo do que amizade com Deus. A amizade do mundo, irmãos, abre portas para a inimizade com Deus. Diga amém. Ele sente quando você falha, quando você erra, quando você sai do foco. Ele entristece. Tudo isso porque Ele ama a tua vida. Então, siga o conselho, não entristeça o Espírito Santo. E para terminar, Ele fala, Ele conhece, Ele sente, Ele tem. Você tem vontade? Todos têm. Talvez alguns já estão pensando, hoje eu quero sair do culto, vou para casa e vou pedir uma pizza. Está com vontade de comer pizza. Hoje vou sair da igreja, vou para casa e vou comer uma salada e tomar uma sopinha. São vontades. Tem gente que pode ser que esteja aqui dizendo, hoje eu estou procurando alguém para ir na casa desse alguém. Para comer na casa desse alguém que eu não estou a fim de fazer nada em casa. É uma vontade. Irmãos, todos nós temos vontade. Ah, e o Espírito Santo também tem vontade. E sabe, a vontade do Espírito Santo, ela é manifestada nas decisões que ele toma. Olha o que eu falei. Anotou? O que eu falei? Eu tenho que anotar essas coisas aí, porque até a gente... A vontade do Espírito Santo é manifesta... O que eu falei? Nas decisões que ele toma. Você vai entender isso já. Vai para Atos capítulo 16 e estamos finalmente terminando a nossa pregação. Atos 16. Atos capítulo 16. Essa segunda viagem missionária de Paulo, aquela que nós lemos no início, foi a primeira. Nessa segunda, ele se encontra com o jovem Timóteo. Aqui vai ele e Silas. Paulo e Silas saem para essa missão, saem para essa viagem missionária. E ele encontra ali o Timóteo. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que eles tinham feito um planejamento. Diga, eles tinham planejado para onde iam. Então eles tinham já feito um mapeamento, olha, nós vamos passar em tal cidade, em tal lugar, e vamos fazer isso. Eles mapearam o roteiro deles, está entendendo isso? Então nós vamos fazer isso, a missão é isso, vamos para esse lugar, depois para esse, depois para esse, para esse. Quando eles decidiram, vamos então, vamos, tudo pronto, mala pronta, ok? Bora, bora. Olha o que aconteceu no versículo 6. E, passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Prestou atenção nisso? Vamos então? Vamos. O Espírito Santo não vai não.
Pensa, irmãos, o Espírito Santo não se prega nas igrejas que temos que pregar o Evangelho, ir por todo mundo, mas nesse caso aqui o Espírito Santo impediu. E você não tem que ficar preocupado, porque quem impediu foi o homem. Entende a minha expressão? Só o de hoje, entendeu? Gente, viu quem impediu? Hã? Meu Deus do céu, Espírito Santo. Se o homem tentar te impedir numa missão, não dá bola não, vai para cima. Mas se o Espírito Santo impedir, querido, não sai do lugar. Pode ser que o Espírito Santo vai te impedir de pregar para determinadas pessoas que você quer pregar. Você quer. Mas o controle está nas mãos do Espírito Santo. E se a minha vida está nas mãos dele, então eu estou controlado por ele. Sendo guiado e dirigido por ele. E não adianta amarrar capeta nessa hora não. É o diabo que não deixou. Que diabo? Às vezes é o Espírito Santo. Olha que outra situação que aconteceu no versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para onde? Bitínia. O que aconteceu? Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tem gente que às vezes insiste, né? E mais uma vez aqui, o Espírito Santo não permitiu. Posso te dar um conselho dentro disso aqui? Tem muitas coisas que o Espírito Santo impediu que você fizesse para te proteger de alguma coisa, para te guardar de alguma coisa. Eu quero que você leve isso para o teu coração. Às vezes você se entristeceu, ficou triste, puxa, era um negócio da minha vida, era o sonho dos meus sonhos, era tudo que eu queria e não deu certo. Pode ser o Espírito Santo. Já ouviu aquela famosa frase que costumamos dizer, inclusive no meio de crente? Aquela que diz assim, Deus tem o melhor para você? Se eu te falar que isso é verdade, você vai acreditar ou não? Deus sempre pensa no melhor para nós. Então, se algum projeto não deu certo, irmãos, não se entristeça não. Porque pode ser o Espírito Santo que impediu que aquele projeto desse certo. Porque Ele conhece você mais do que você mesmo. Você consegue entender isso? E às vezes Ele vai impedir que algumas coisas não funcione, não aconteça. Ele vai impedir que você faça uma viagem, por exemplo. Nossa, gastei dinheiro, investi, era meu sonho. Você viu o que aconteceu? O aeroporto fechou. Chuvaiada, para lá e para cá, pediu o voo. O que você faz? Louve a Deus, irmãos. Se aquele avião caísse, ou se acontecesse alguma outra coisa, às vezes Ele impede a gente de fazer uma viagem, de sair do lugar. A gente faz muitos planos, não é assim que a Bíblia diz? Está lá em Provérbios 16, o coração do homem projeta, faz muitos planos, mas a confirmação vem de quem? Tua vida está na mão dele? Então não se preocupe se você for impedido de fazer algumas coisas, ou que algumas coisas lhe aconteçam, acredite, pode ser o Espírito Santo não deixando você participar. Qual o intuito disso? Te guardar, te proteger. Ou existe por detrás uma proposta muito melhor do que aquela que você acha que é o melhor para a tua vida. Quem está entendendo? Anota essa frase aí para não esquecer. Está com o celular aí? Anota a frase. Depois tira uma foto minha e bota a frase e posta nas redes. Anota essa frase que eu vou dizer, ó. Repete assim comigo, anota aí. O Espírito Santo, tá fraco, né? Eu achei, tá meio fraco. Não sei porquê. Vamos lá. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Então eu pergunto,
Ele tem vontade? Tem. E às vezes a vontade dele confronta com a nossa. E que prevaleça a vontade dele e não a nossa, porque ele sabe o melhor para nós. A decisão que ele toma, qual é a frase mesmo que eu falei? Aí, vou repetir. O Espírito Santo toma decisões dando a conhecer sua vontade, a sua vontade. Você descobre a vontade do Espírito Santo quando ele toma uma decisão. Em nome de Jesus, igreja, eu te peço, continue com a tua vida nas mãos do Senhor. Ele vai te guiar pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas e vai refrigerar a tua alma. Não abra mão da presença de Deus na tua vida, deixa ela na presença dEle. Tira uma foto minha, Alexandre, para postar no coisa. Posta essa frase, pode tirar. Como é que eu faço então? Vai. Isso. Não, tem que postar essas coisas, tem que divulgar. Mexer com o coração daqueles que se entristecem muitas vezes com coisas, irmãos queridos, que não aconteceu, não foi do jeito que eu queria, e não sabe que por detrás tem uma ação de Deus envolvida aí, te guardando, te protegendo. Diga amém. Vocês estão felizes? A gente continua amigo? Então levante seu braço e diga: Senhor, obrigado por essa palavra que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Amém. Deus abençoe. Palmas para Jesus.